Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico. Dessa feita, de fato, é a segunda edição, E eu sou o pastor Roberto Cruvinel, 55 minutinhos aqui com vocês, ensinando a poderosa palavra de Deus. E eu quero saudá-los dizendo, Heirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Meu irmão, minha irmã, muita gente me pergunta como escrever esta frase. Eu postei hoje no meu Instagram uma imagem com esta frase, Heirene tu Kyrio, em caracteres gregos. Não adianta colocar no Google Tradutor, porque o Google Tradutor vai traduzir para o grego moderno. E nós nós compartilhamos aqui o grego koiné, que a palavra koiné significa comum, ou grego helenístico, ou grego bíblico, né? E desta forma, lá está no meu Instagram uma imagem com os caracteres gregos, como se escreve, a transliteração e o significado. Então entra agora. Quem sabe pelo menos uns 30 irmãos, 40 irmãos entraram agora. Eu louvei a Deus, 46 pessoas, 43 pessoas entraram aí na primeira edição no meu Instagram. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Quem sabe batemos um recorde agora. Entre então, @Roberto Cruvinel. Para só entrar no Instagram, @Roberto Cruvinel. E também convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho colocado todos esses vídeos no meu YouTube, já com o nome dos participantes, com a frase grega lá também, com uma aberturazinha muito bonita. Então olha lá, Pastor Roberto Cruvinel, e aciona as notificações. Pastor Roberto Cruvinel, Cruvinel com L no final, tá? Cruvinel. Tá bom? 55 minutinhos aqui, nós vamos com vocês aqui ensinando a palavra de Deus. Nós estamos nessa semana, com muita honra, substituindo o pastor Jamiel Oliveira. Essa semana nós estamos debruçados sobre o tema Introdução à Teologia, Introdução ao Pensamento Cristão. Antes de mais nada, eu quero pedir orações a vocês. Continuem orando, vocês estão ouvindo a chamada. Hoje à noite haverá uma vigília na igreja do pastor Cláudio. Vocês ouviram a mensagem com o pastor Cláudio agora há pouco, não é? No programa Palavras que Edificam. Hoje haverá uma vigília lá na igreja Bíblica Aliança, lá no Imirim, a igreja onde o pastor Cláudio Apolinário dirige, orando pela família Apolinário e orando pela Rádio Musical, porque é uma grande igreja em São Paulo que quer tomar a direção da Rádio Musical, que há 20 anos está nas mãos da família Apolinário, não é? Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E não tem essa... dizer, mas é para pregar o evangelho. Conversa, se quisesse pregar o evangelho, iria atrás de uma rádio secular, não é isso? A Bíblia ensina a não colocar fundamento onde já tem. Mas contamos com as suas orações e vamos trabalhando aqui. Nós estamos falando sobre introdução à teologia, introdução ao pensamento cristão. E hoje coopera conosco, continua aqui, o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, professor, não é? Formação teológica em filosofia. Pastor Luciano, a paz do Senhor. Heirene tu Kyrio. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui, novamente partilhando de uma palavra, de algo de Deus, um estudo tão importante, né? Vai ser com certeza aí um programa muito especial. Quero agradecer a sua audiência. Se você puder, liga para alguém, fala para sintonizar também, porque eu tenho certeza que a nossa aula de hoje será bem interessante. Isso, você está na nossa sala de aula, né? Já está no YouTube a aula 1, a aula 2, eu vou colocar a aula 3. E nós falamos aqui, nas primeiras aulas, sobre a etimologia da palavra teologia, da onde essa palavra veio. Falamos sobre diversas definições sobre teologia, sobre as definições inadequadas sobre teologia, sobre locuções latinas em latim sobre teologia, não é? Falamos sobre o que é o escolasticismo,
o que que é a era patrística, falamos sobre teologia e ciência, e interessante falar sobre a filosofia da teologia, não é? O que é a filosofia, a produção teológica. É muito interessante. Nós vivemos, eu vou repetir, uma época em que as pessoas, em sua grande maioria, reverberam o que ouvem de outras, mas não refletem. São como antenas parabólicas. Não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é levar você a pensar teologia, não é? Então, o que é filosofia? O senhor tem formação em filosofia. O que é filosofia? Bom, pastor, é um assunto interessante porque existe essa necessidade de nós criarmos um pensamento crítico. Crítico no sentido, como o próprio pastor colocou, reflexivo acerca do determinado assunto. E pensar teologia justamente é isso, você pensar de uma forma crítica, né? Então a filosofia é aquilo que vai levar o homem a debruçar sobre um determinado assunto, né? A abrir os horizontes possíveis, buscar o conhecimento que já foi dito acerca desse determinado assunto e você criar a sua ideia, você trazer à luz a sua ideia. Então a filosofia, ela vai te dar essa abertura. Diferente, desculpa, pastor, diferente do que ocorreu por muito tempo, e ainda ocorre, por exemplo, dentro da Igreja Católica, onde apenas o magistério se fazia filosofia ou a reflexão acerca da teologia ou de algum determinado assunto referente a Deus. Nós pensamos diferente. Nós sabemos que cada indivíduo, dentro da sua individualidade, ele pode sim ler a sua Bíblia, ele pode sim traçar um pensamento teológico, claro, não desconstruindo aquilo que já foi dito lá atrás. Isso é muito importante. Essa questão da hegemônica da teologia em determinados guetos, como era na Idade Média, onde a teologia e o conhecimento geral era circunscrito aos mosteiros, não é? E o que é a filosofia, então, é a base mestra de toda a ciência meramente humana. Ontem falou um pouco sobre isso. Abrange a história da origem e do desenvolvimento de todas as diversas escolas de filosofia, as antigas, as da Idade Média e as modernas. O estudo crítico e a comparação de princípios, métodos e doutrinas, e da extensão e caráter da influência respectiva sobre todas as outras ciências e instituições, especialmente sobre as que são definitivamente cristãs. A filosofia, pensar sobre, pode ser aplicada em qualquer situação. Agora, eu tenho aqui uma definição interessante de filosofia, vou compartilhar rapidamente com vocês. E qual é o objetivo dela, né? Significa literalmente amor à sabedoria, e eu sempre coloco isso como também sobre reflexão. O objetivo da filosofia é ampliar a compreensão, olha só. Então tem que ter uma filosofia teológica. Exatamente. Ampliar a compreensão da realidade e discutir racionalmente os problemas da vida. Ora, a teologia influencia a vida. Não é? Embora a teologia seja considerada a rainha das ciências, a filosofia é serva dela. Durante os séculos, os filósofos têm discordado a respeito do que poderia ser a verdadeira natureza das coisas. As diversas correntes de pensamento, como os adeptos da filosofia platônica, aristotélica, os racionalistas do século XVIII, os empíricos, os materialistas, os idealistas, os agnósticos, os existencialistas, etc., apresentaram diversas reflexões, muitas vezes antagônicas entre si. Desde os tempos da igreja primitiva, tem havido um relacionamento constante de amor e ódio entre a teologia e a filosofia. Tratado em História do Pensamento Cristão ou História da Teologia, você vai encontrar essa definição. Justino Marte, por exemplo, apologista grego que morreu em 165, considerava a filosofia grega como uma preparação do mundo gentil para a vinda de Cristo, mais ou menos da mesma forma que o Antigo Testamento preparara o povo judeu. Já para Tertuliano, apologista latino, de 160 a 220 depois de Cristo, a filosofia é do diabo e a raiz de toda heresia. Mas para Pitágoras, nascido por volta de 570 a.C., considerado o primeiro pensador que se intitulou filósofo, o filósofo é um espectro imparcial, alguém que reflete, que observa, que propõe considerações sobre o que está sendo observado. Diferente da teologia, que, conforme já foi estudado, tem como fonte principal a reflexão com relação à relação de Deus.
Reapocalipsis teu. Apocalipse é levantar o véu, né? Sim, desvelar. Revelação, né? Isso. Revelation, né? Eu acho bem interessante porque quando a gente começa a estudar filosofia, eu estava aqui ouvindo o pastor e lembrando das minhas aulas na faculdade de filosofia. E quando você começa a estudar, por exemplo, o platonismo, você percebe quanta semelhança, né, com aquilo que nós encontramos na Bíblia, né? Porque a cultura naquela época elas estavam muito entrelaçadas, né? A cultura grega influenciando diretamente dentro da cultura judaica. E fazer filosofia é pensar todas essas coisas, né? É você trazer à luz, é o desvelar, como foi dito aí, né? É o revelar, pensar de forma desvelada. Uma das coisas que a gente aprende dentro da filosofia, uma das primeiras coisas, né, na filosofia antiga, é justamente o mito da caverna, né? Quando você enxerga as coisas, a realidade em si das coisas. As coisas, não sombras apenas, né? Mas a realidade em si. Isso é bem legal, pastor. Tem até uma definição, eu tenho até uma definição de mito aqui, mas antes eu quero só compartilhar com vocês as esferas da filosofia. Por exemplo, a filosofia moral, que trata da ética, relacionamento. Filosofia do conhecimento, que é a epistemologia. Filosofia do ser, que é a metafísica. Filosofia da linguagem, filosofia da religião, filosofia da educação. O que nós estamos compartilhando aqui contigo é uma aula de superior que é tratado nas academias, na cátedra. Alguém diz, mas, poxa, mas no rádio, irmãos, conhecimento não faz mal a ninguém, não ocupa espaço. Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar. Nós estávamos tratando ontem sobre a questão da teologia, das bases fundamentais da teologia. Então nós tratamos ontem, só para revisar rapidamente, não é? A primeira é uma base fundamental, a existência de Deus. A existência de Deus. Hoje muita gente diz, Deus não existe. Contrapõe um texto bíblico. Hebreus 11:6. A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas não é só a questão da existência, querido irmão. Ele também é base fundamental da teologia, dizendo que Deus pode e quer relacionar-se com o universo, especialmente com o ser humano como indivíduo. Aí nós vamos para a teontologia, que é a doutrina de Deus. O que é transcendência e o que é imanência? O que é transcendência e o que é imanência? A transcendência é Deus não precisa da revelação, não precisa da criação para existir, continua sendo Deus antes da criação. Aliás, a primeira criação de Deus é o conceito de tempo. Ele diz, Bereshit bara Elohim, que é do princípio do nada que Deus criou, que é princípio. O que existia antes disso? A eternidade. O ser humano, a criação, é o hiato na eternidade de Deus. Então, Deus é imanente, ele não, é transcendente, aliás, ele não precisa da criação para existir, mas ele é imanente. Embora não precise da criação para existir, ele tem prazer em se relacionar, imanência. Exatamente. Então, às vezes as pessoas chegam e fazem essa pergunta na aula pra gente. Mas por que Deus cria o homem? Qual foi o propósito para Deus criar o homem? Para o homem adorar a Deus? Para o homem... Existem várias questões que as pessoas colocam. A resposta mais cabível, pensando justamente nessa ideia, pastor e ouvintes, é justamente a ideia de Deus criar o homem para se relacionar com o homem. E é um relacionamento pela liberdade. Deus não coloca uma algema no homem, né? Deus não escraviza o homem não é um robô de Deus. O homem tem o livre-arbítrio. Então, para que Deus cria o homem? Justamente para se relacionar. Porque Deus não tem a necessidade de que eu o adore para ele ser Deus. Não, ele é Deus. Ele é Deus na sua totalidade. Não necessita da minha adoração para ele ser Deus, né? Mas ele me cria para que eu possa me relacionar com ele. Aliás, o Dr. Merval Rosa, eu recomendo esse livro, você que gosta mesmo de leitura, o livro Psicologia da Religião, do Merval Rosa. Ele diz que o mistério tremendo, um ético fascinante. Todo homem tem dentro de si o desejo de encontrar, de conhecer uma divindade. E aí nós vamos chegar na questão do misticismo falso e verdadeiro. O ser humano necessita disso. Então, Deus, por quê? Porque Deus colocou isso no homem. O homem
tem a necessidade de conhecer o Criador. Pega caminhos errados, por vezes, Exatamente. não é? Um autor que trabalha essa ideia, Rudolf Otto, ele vai justamente apresentar a ideia do tremendum fascinum, né? Que o homem, ele tem essa fascinação Pelo misterioso. Exatamente. Tem medo dele. O que está atrás do véu, atrás daquela corda, atrás daquela parede. Então o homem tem essa curiosidade, é bem interessante. E isso é complicado, porque na verdade é um mistério grande que provoca um certo medo. Moisés. Mas o homem é o Moisés quando ele se aproxima da sarça, né? É. Que ele tem um medo, mas ele se aproxima. Porque você vê o texto de Êxodo lá, Reuel, né? O nome dele era Reuel, Jetro é título, tá? Está em Midian ou Madian, dependendo da tradução, e não consta no texto que ele subiu a cordilheira do Sinai, não consta que ele subiu ao Horeb, não consta que Reuel subiu. Mas algo aguçou Moisés, o que foi, né? Para que subisse ao monte, que não era algo pequeno, não era uma distância pequena, havia muita dificuldade para saber o que é que está acontecendo, para receber algo de Deus. O ser humano tem isso, e o Senhor atrai mesmo. Agora, uma outra questão aqui, que o homem, que é a base fundamental da teologia, que o homem é um ser inteligente, consciente, pode conhecer e manter relações pessoais com Deus. Aí tá, inteligente, né? Ou seja, é racional. Então o homem, esse relacionamento que ele cria com Deus é um relacionamento racional. Mas não é fé? Sim, é fé. Mas até mesmo a fé, ela tem esse âmbito racional, né? A fé inteligente, digamos assim. Então o homem, ele se relaciona com Deus partindo dessa inteligência, que é também proveniente de Deus. Então, desse ponto de vista, é correto dizer que a fé não é ilógica. Ela é lógica. Ela tem uma lógica. Porque qual é a lógica da fé? Crer naquilo que Deus fala. Então, como Deus vai fazer, eu não sei, mas que ele falou, vai. Exatamente. Que ele vai fazer, então ele faz. É lógico crer nisso. É lógico crer nisso. A Bíblia, inclusive, orar. Você ora em espírito, mas também ora com entendimento. A Bíblia, inclusive, é clara, pastor. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3. Não é? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Quer dizer, o homem em pecado, ele tem a tendência a quedar-se imbecilizado. Tanto que Isaías fala, que o camarada entra numa floresta, corta uma madeira, com a parte da madeira, uma árvore faz um tronco, faz uma fogueira, e a outra entalha um Deus e adora diante dele, não é? O que é isso? É no sentido da imbecilização, né? A palavra talvez empedernido se aplique melhor, mas quando você recebe a Cristo, o misticismo verdadeiro, as suas faculdades são levadas novamente a pensar nas coisas do alto. Veja aí. Porque, pastor, de certa forma, servir a Deus passa a ser uma questão de inteligência também, né? De uma coisa totalmente voltada ao racional. Tem gente que espiritualiza dizendo, não, é apenas fé. Não, tem o lado da inteligência, da razão por detrás. Romanos 12, por exemplo, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não é uma mente renovada, não é? Culto racional. Então são expressões que o texto que Paulo coloca aqui, dizem que Paulo foi, além de um grande apóstolo, foi um grande filósofo também, né, pastor? Sem dúvida. Aliás, ele cita a filosofia Atos 17. Então, Paulo, ele é... Quem conhece Paulo, quem estuda Paulo, eu tive aula com um excelente professor,
que me deu aula sobre Paulo, ele justamente mostrava isso. E ele coloca aqui nesses primeiros versículos de Romanos 12, né? Culto racional. São expressões que ele está colocando o quê? Renovação da vossa mente. Ou seja, parte tudo da inteligência. Olha, tem coisas interessantes nesse texto, falando sobre, de fato, pensar. A Bíblia ensina que é importante pensar. Ah, mas e a experiência? Ora, a experiência não exclui a possibilidade de pensar, refletir acerca das coisas. Nós temos que refletir. Paulo era um homem muito inteligente. Em Atos 17, ele chega em Atenas, ele vê o altar ao Deus desconhecido. Areópago, né? Aquele altar, em Atenas, antes de chegar ao Areópago, ele observa. Ele começa a observar. Então ele encontra o que ali? Idolatria. Mais deuses do que habitantes em Atenas. É verdade. E os habitantes de Atenas levantaram um altar ao Deus desconhecido. Por quê? Porque acreditavam que se existisse algum Deus que não fosse venerado naquela cidade, esse Deus poderia, de alguma forma, destruir a cidade. Paulo usa a idolatria para entrar num assunto entre estoicos e epicureus, que, segundo o texto, estavam ali para procurar novidades. Paulo usa a idolatria. Olha o que é, como Paulo pensa, ele observa. A inteligência, né? Ele reflete, mas por que tanto altar? É Diana, é não sei mais quem, é Zeus, e aí por aí vai, né? Eu não poderia falar Júpiter, né? Poderia até ter, porque Júpiter é a visão romana do panteão grego, né? Júpiter seria o Zeus, tá? No nórdico seria talvez do nórdico seria Odin, não é? São similaridades. Aí ele pega aquilo, chega diante dos estoicos e epicureus, ele cita filósofos gregos e aí entra na defesa do monogenismo étnico. Sabe o que é isso? Repete aí, meu irmão que está estudando comigo agora. Monogenismo étnico. Vamos lá? Monogenismo ético. Étnico. Étnico. Monogenismo étnico. Ele faz essa defesa em Atos 17. Por quê? Porque os gregos achavam que eram o suprassumo da humanidade, não é? O presente dos deuses. E Paulo mostra o monogenismo ético. O primeiro começo das raças, não é? Ele vai lá e faz uma defesa do monogenismo étnico. Aliás, essa visão grega de ariana, ela depois aparece em outros lugares da história. E Paulo, então, faz o monogenismo étnico e termina em Jesus. Aliás, irmão, toda a nossa reflexão tem que terminar falando sobre Cristo. É o próprio discurso, a gente percebe também, o pastor está falando aqui, eu estou lembrando de Estevão, né? O próprio Estevão, quando ele vai fazer o seu discurso, tá certo que depois ele foi apedrejado e se tornou o primeiro mártir, mas todo o discurso dele começa lá atrás, com os patriarcas, e finaliza em Cristo, né? E todo o fio condutor da sua reflexão estava em Cristo. É bem por esse caminho. Aí nós temos uma outra base fundamental, que Deus voluntário e espontaneamente se revela a todo ser humano, em geral através da natureza, da Bíblia, visto pessoalmente pela pessoa de Cristo. E nós falamos aqui ontem sobre revelação natural especial, teologia natural. Agora, qual é a teologia e sua classificação? Vou passar rapidamente aqui. Existem algumas maneiras de classificar a teologia, aí que você vai entender porque eu digo que eu não sou calvinista ou arminiano. Eu me classifico sobre a origem e a fonte. Mas existem algumas maneiras. Quando você deseja reconhecer o primeiro ou principal expoente de determinado sistema ocorrente, você usa a linha de pensamento. Então você costuma associar o nome do personagem ao vocábulo. Por exemplo, teologia calvinista. Quem expôs a teologia calvinista? Exposta por Calvino. Teologia luterana. Quem expõe a teologia luterana? Martinho Lutero. Mas, só completando aqui uma ideia, não apenas o autor, né, o que trouxe a reflexão, e também os seus discípulos, né, porque os calvinistas são os discípulos, né, que estudavam Calvino, que estudavam com Calvino e deram também continuidade. E por vezes até exacerbando os ensinos de Calvino. Ou de Armínio.
Por exemplo, teologia arminiana, exposta por Armínio. Teologia wesleyana, exposta por Wesley. Por exemplo, se eu dissesse para você teologia tomista, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, não é? Então, quando você faz essa associação, você está aliando a linha de pensamento de determinado pensador, de determinado teólogo, à teologia. Sim. É igual quando nós falamos, tal pessoa é luterana, né? Mas também se considera, por exemplo, quando eu digo que alguém é luterano, ele é agostiniano. Porque Lutero também seguia a linha de Agostinho. Mas Né? aí é uma modificação, quando passa por Lutero, tem as modificações naturais. Então, quando você associa um nome à teologia, você está levando a linha de pensamento. Eu, particularmente, pastor Roberto Cruvinel, tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Porque esse tipo de consideração, principalmente soteriologia, antropologia e tudo mais, ela é dogmática. Limitante. Então, o que é dogmática? Dogma vem do grego ou dogma ou doquel, ou doquem. Doquel é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, doquem é o infinitivo. É aquilo que me parece, é uma tese, que pode ser contraposta por uma antítese. Não é? Exatamente. Então, acaba se tornando um pensamento muito restrito, né? Então, por isso que a gente encontra hoje, por exemplo, pensamentos fundamentalistas, não só dentro da teologia, mas em todas as outras religiões também. Por quê? Porque a pessoa ela se torna um radical dentro de um pensamento. E vou ser franco, irmãos, muitas vezes a exacerbação de linha de pensamento ela pode ser castrante. Então, eu já ouvi de pessoas dizerem assim, não, eu creio diferente, eu não posso, né, me expressar, não com relação às questões essenciais da fé. Por exemplo, doutrinas essenciais da fé, o homem pecador longe de Deus, o homem arrependido perto de Deus, a virgindade, Jesus nascido de uma mulher virgem, não é? O nascimento virginal de Cristo, na verdade, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, que é a natureza hipostática, a realidade do pecado, a realidade da condenação, a realidade do céu, são coisas que não pode ser em qualquer denominação, se contrapor essas coisas. A questão da salvação. Se torna uma heresia. Salvação, né? Por graça. Qualquer denominação que ensinar diferente disso, está fora do essencial do cristianismo. Agora, veja, você ler a Bíblia do ponto de vista da linha de pensamento, dogmaticamente, não uma exegese bíblica, não uma teologia bíblica, mas uma vez eu me lembro que foi perguntado para um irmão, o que você acha do texto tal? Ele disse, eu vou abrir as institutas para saber. Quer dizer, não é a Bíblia que vai abrir? Isso é um catolicismo disfarçado, né? Poderia abrir de Agostinho, poderia abrir de Armínio, até de Wesley. Vamos ver o que o Wesley, ao invés de ele ler a Bíblia, onde é a fonte da produção da teologia, se coloca o pensamento igual à Bíblia, não tem errado. Né? Só presta se passar no crivo de fulano. Isso é ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Imagina um óculos grosso, todo riscado. Como você não vai conseguir? Então, isso aí é linha de pensamento. Agora, quando você deseja determinar a origem ou a fonte do material, usa-se termos específicos. Por exemplo, teologia natural, baseada na natureza. Teologia católica, que se apoia simultaneamente nas escrituras, na tradição, suas doutrinas. Teologia evangélica, que se fundamenta exclusivamente no evangelho. Teologia metodista, que segue o pensamento dos fundadores do metodismo. Teologia subjetiva, que enfoca o liberalismo teológico e a neo-ortodoxia. No meu caso, não é? Eu coloco origem e fonte, eu vejo, sou soberanista, porque Deus é soberano. E aqui nós temos também o conteúdo, quando você quer expressar o conteúdo da teologia histórica, teologia prática, teologia bíblica. Além de tudo isso que o pastor colocou, hoje em dia, quando você vai fazer dentro de uma academia o estudo da teologia, ele é muito mais amplo. Desde teologia negra, teologia exclusivista,
teologia inclusivista, teologia da libertação. Existem várias outras Mas teologias. isso é tudo dentro da teologia contemporânea, né, Então, irmão? por isso que eu estou dizendo, dentro dessa atualidade, dentro de hoje, de forma contemporânea, você vai estudar teologia, hoje a amplitude ela é muito maior. Mas o que, para nós aqui, por exemplo, eu tenho um conceito pietista, eu não vejo teologia sem vida devocional. Eu não consigo enxergar teólogo que não ore, que não busque a face do Senhor. Existe um folheto antigo que perdeu o céu por 45 centímetros, a distância do cérebro para o coração. Então, eu não consigo entender. Agora, quando você fala o que é teologia histórica? Teologia histórica é a história das doutrinas, o impacto da verdade na sua trajetória secular e histórica. Inclui um estudo analítico do abandono da verdade bíblica por parte de grupos hereges durante a era cristã. É uma disciplina isso é uma matéria. No curso superior, você aprende isso. Como é que chama essa matéria? História das doutrinas. A Berkoff tem um livro chamado História das Doutrinas, editora PES. História da Teologia, a editora Concórdia tem um livro chamado História da Teologia. História do Pensamento Cristão, o CPAD tem um livro, acho que mais de um, lançado. O Justo L. Gonzalez, um grande historiador, né, ele é espanhol, muito bom. Então, história, por exemplo, como se formou o conceito de trindade? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas o conceito, quando e como? Quando você começou a discutir acerca disso, seria, né? Quando se formou o entendimento que Jesus é completamente Deus e completamente homem. Está na Bíblia? Está, mas quando isso foi sistematizado? Exatamente. Então, isso a história das doutrinas é isso. A própria Mariologia, quando nós falávamos no programa anterior acerca de Maria, né? Quando que se elabora o conceito de Theotokos, né, de Maria, mãe de Deus, quando a igreja começa... E quando isso se perde, porque na verdade esse conceito ele existiu para a provabilidade de Cristo, e depois se tornou um instrumento de veneração e de deificação de Maria. Exatamente. Então é interessante a importância de estudar essa disciplina justamente isso aqui que eu estou falando é curso superior, irmão. No curso superior você estuda no 4º ano essa matéria, que é a história das doutrinas, história do pensamento cristão. Alguns seminários colocam no 3º ano, porque a grade é livre, né? Agora, teologia bíblica, que é legal. O que é a teologia bíblica? É a revelação dos grandes ensinamentos centrais das Escrituras observados segundo a estrutura natural da Bíblia. Nós temos também a teologia prática, que é a aplicação da doutrina à vida prática. Desculpa, pastor, essa teologia bíblica, esse ano aqui de 2020, é uma disciplina que eu vou trabalhar no nosso seminário, né? Justamente essa teologia bíblica, que não é você estudar a Bíblia, ela tem um teor diferente. Não é você pegar a Bíblia e estudar. Não é panorama. Exatamente. Existe a matéria de síntese do Antigo e Novo Testamento, o panorama do Antigo e Novo Testamento. Isso. Tem. Agora, a teologia, o que aquele texto ensina sobre Deus, por exemplo? Daí muda totalmente. Né? Como é que o Espírito Santo é revelado no Pentateuco, por exemplo? Exatamente. É isso que eu vou trabalhar nesse ano, pastor. Justamente trazendo essa reflexão em cima de cada livro da Bíblia. E aí, diferente da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É aquela teologia que aborda a totalidade da revelação através de um sistema de doutrina e de moral. Quer dizer, a teologia sistemática ela é agrupada em 10 unidades. Teologia sistemática. Então você tem que estudar teologia bíblica, teologia sistemática e panorama geral de todos os livros da Bíblia. No mínimo, além de hermenêutica, homilética, etc. Aqui é uma introdução a isso aí tudo. Tem a teologia exegética pastoral, mas, por exemplo, o que é a teologia sistemática? É a que aborda a doutrina de modo orgânico estrutural. Qual é o nome? O que fez? Isso, diferente da teologia bíblica, a teologia bíblica pega um grupo de livros ou um livro e vai estudar, por exemplo, o que o Pentateuco diz sobre o Espírito Santo. Ponto. A sistemática, o que a Bíblia inteira diz. Exatamente. Não é exatamente a questão de um livro. Daí você vai estudar pneumatologia. Então vamos por parte. Bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Teontologia. Aliás, a bibliologia é diferente de introdução bíblica. Introdução bíblica é de onde a Bíblia veio, como é que línguas da Bíblia,
apócrifos, deuterocanônicos, pseudepígrafos, e aí por aí vai. Materiais da Bíblia, introdução bíblica, tá? Chamada também de Isagog. A bibliologia, que é a introdução bíblica estuda por fora, mas a bibliologia é da teologia sistemática por dentro. Então, o que nós vamos aprender ali? Não é? Nós vamos aprender revelação, inspiração, esclarecimento, essas questões espirituais com relação à Bíblia, bibliologia. Depois da bibliologia, aí tem uma sequência. Bibliologia, depois vem teontologia, a doutrina de Deus. Não é? Aí estudo da pessoa de Deus, atributos. O que são atributos incomunicáveis? Quais são os atributos simples? Simplicidade do atributo. Né? Qual o propósito eterno? Quais os atos temporais da criação e providência? Nomes de Deus. Muita coisa, né? Depois, cristologia, pessoa de Cristo. Deus está em todo lugar, pastor? Deus está em todos os lugares. Então ele está no inferno? Ah, mas vamos estudar. E se está, e com que propósito está? Se ele está em todo lugar, o que é a teontologia ensina? E a cristologia? É diferente de vida de Cristo, estuda a pessoa de Cristo. Essa disciplina, responder a pergunta, quem é Jesus? Qual é a natureza do significado de Jesus que realizou na encarnação a obra? O que vai mudar, você não vai estudar a biografia de Jesus, você não vai estudar os evangelhos, você vai estudar a Bíblia inteira para você compreender a cristologia. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, angelologia, doutrina dos anjos, antropologia teológica, doutrina do homem, hamartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina do final do mundo. Pastor, eu tenho que estudar tudo isso. Se você puder, estude, irmão. Conhecimento não ocupa espaço. Mas o Espírito Santo que estava na vida de Pedro é diferente. O Espírito Santo que estava na vida de Pedro é diferente do Espírito Santo que estava na vida de Paulo, pastor? Então, não é diferente. Mas por que Pedro só escreveu 2 epístolas e Paulo 13? E a gente, quando vai estudar, por exemplo, o Espírito Santo e estudar a manifestação dele desde o Antigo Testamento, é fantástico, pastor, porque a gente começa a compreender todo o desenvolvimento da ideia do Espírito Santo dentro das Escrituras. Justamente. Bom, aí temos aqui as fontes da teologia, nós vemos a natureza, a Bíblia Sagrada, mas uma questão interessante é o misticismo, porque nós temos 2 tipos. O que vem? Misticismo vem do verbo grego mu, que significa calar, no sentido de fechar os olhos. O misticismo falso, ao invés de conduzir o homem para Deus, apenas o torna um fanático imbecilizado. Mas o misticismo verdadeiro é aquele que leva o homem a uma consagração consciente, humilde, verdadeira, submissa ao Espírito Santo. Agora, o racionalismo também é importante. O misticismo, algumas disciplinas também, elas chamam, em alguns lugares vão chamar de espiritualidade. Espiritualidade, muito bem. Aliás, é uma disciplina, tem seminário católico. Às vezes as pessoas falam dos católicos, né? Mas tem seminário católico que tem a disciplina de espiritualidade, que é a disciplina devocional, de metafísica, né? O racionalismo também é uma dessas fontes. A razão, quando iluminada pelo Espírito Santo, utiliza o bom senso e desse modo conduz o homem a uma realidade verdadeira que é Deus. Agora, em teologia e fé, José Grau diz, a teologia vem depois da fé, e sua função consiste em explorar a palavra de Deus que tem suscitado essa fé. Irmão, vocês têm gostado dessas aulas? Não é? Hoje é a última aula da minha participação, não vou conseguir falar tudo sobre introdução à teologia, mas você tem gostado? Entra aí no meu Instagram, coloca aí uma mensagem, @Roberto Cruvinel, tá bom? A fé sempre se apoia naquilo que a Bíblia diz, né? Segunda Epístola de Pedro 3,18 e Oséias 6,3. A teologia e a fé, elas têm que caminhar juntas, né? Senão fica uma coisa totalmente desproporcional. Agora, em teologia e revelação. Estudar teologia é estudar aquilo que Deus, o próprio Deus através da verdadeira revelação, que é a Bíblia. Sem a revelação da Bíblia, não pode haver conhecimento de Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada deve ser o ponto central do estudo teológico, como fonte de pesquisa, como base para discernir o correto e verdadeiro do falso e maligno. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 105 diz o quê? 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Gálatas 1:8, que não pode pregar, não é? Toma cuidado com outro evangelho, de 1 a 6 a 8, senão pode ser, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema.
Veja Atos 17:10. Vamos pegar Atos 17. Já citei Atos 17 aqui hoje, né? Atos 17. Olha, em breve, gente, presta atenção, irmãos. Nós vamos estar lançando algo aqui. O pastor Cláudio Apolinário já falou hoje. Uma bênção para ajudar a sua vida. O inimigo sabe, irmãos, que nós estamos trabalhando para trazer crescimento. Quer que eu leia, pastor? Versículos 10 e 11. E o inimigo tem trabalhado para atrapalhar, né? Estão tentando tirar a direção da rádio musical da mão da família Apolinário, que há 20 anos tem feito um trabalho excepcional. Mas fique em paz. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Só orar por nós. Vamos lá. 13, Atos 17, 10 e 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras com todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Muita gente fala sobre os bereanos, que eles eram cristãos. Não, eles foram à sinagoga, foram ao judaísmo. Mas o povo examinava. Vamos ver se é isso mesmo, se está tudo certo. Se faz sentido. Se faz sentido. Não é? É interessante, irmãos, a questão da teologia e doutrina. A Bíblia é um livro de doutrina. A verdadeira teologia é um estudo dessas doutrinas. Somente no Novo Testamento se refere à doutrina cerca de 400 vezes. Número suficiente para expressar a relevância dessa matéria para qualquer estudante da Bíblia, né? Doutrina, às vezes a pessoa confunde doutrina, pastor, com usos e costumes, né? Foi até uma das perguntas que chegaram aqui pra gente, não deu tempo de explicar no programa anterior. As pessoas acham que doutrina é isso, mas na verdade não. Doutrina são ensinamentos que não têm a ver com usos e costumes das igrejas atuais. Nós temos pelo menos 4 aspectos da Bíblia que não devem ser esquecidos com essa doutrina. Primeiro aspecto, está na 2 de Pedro 1, 20 a 21, inspiração. Theopneustos, inspirado por Deus. Segundo aspecto, Apocalipse 1, revelação. Terceiro aspecto, João 17, 17, veracidade. E quarto aspecto, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que é a autoridade. A Bíblia é inspirada por Deus, revelada por Deus, ela é fonte de verdade e ela tem autoridade. Fora disso, não é palavra de Deus, não é a Bíblia. Não né? é a Bíblia. A Bíblia tem que seguir esses requisitos aqui. Fulano, recebi uma revelação que não está um na anjo Bíblia. me mostrou. Não, pode parar. Sonho. Aliás, esse papo de anjo aparecendo, dando revelação extra-bíblica, antibíblica, isso daí, irmãos, é postura de herege. As grandes movimentos controversos, pseudo-cristãos, tem esse negócio, eu recebi revelação, ou misturei 4, 5 religiões. Meu irmão, tem cada aberração aí, você estuda na disciplina de movimentos religiosos isso, apologética estuda também, e religiões mundiais, ou religiões comparadas também estuda isso. Tá? Vamos lá. Eu vou ler uma frase aqui do Talbot Chambers, aliás. Eu gostaria que o irmão... Eu não me lembro se o nome desse irmão é Talbot Chalmers ou Chalmers, mas tudo bem. Vamos lá para a frase dele. Vamos. A frase é assim: é certo que doutrina sem piedade é como árvore sem frutos. Doutrina sem piedade é árvore sem frutos. Porém, piedade sem doutrina é como árvore sem raízes. Perfeito. Porque Desenvolve então o pensamento aí. Então, pastor, porque a gente pega uma ideia como essa, né? A gente coloca aqui: doutrina sem piedade com uma árvore sem frutos. Nós pegamos, por exemplo, o texto que Tiago vai dizer lá no capítulo 2, que a pessoa diz que tem a fé, mas não tem a obra. Então não faz sentido, né? Porque a piedade, o que é a piedade? É a prática. É você colocar em prática, é a praxis cristã. Mas o contrário também, imagine só, uma árvore que ela não tem raízes, significa o quê? Que qualquer vento leva, derruba, não tem profundidade, não tem alicerce. Então, é perfeita a frase, porque ela vai justamente mostrar essa noção. Essa questão tem muita gente que é só teórico, é uma discussão que se fala na academia, a fulano se torna tão teórico, que é só teoria mesmo. É estéril, não tem fruto nenhum. Então, quando eu estudava com os meus amigos católicos,
Foi interessante que foi bem na época que o Papa Francisco foi colocado, foi escolhido como um novo Papa, né? E eles faziam, pastor, essa comparação do Bento XVI com o Papa Francisco, dizendo justamente que o Bento XVI ele era muito teórico, um excelente teólogo. Quem já estudou o material dele sabe que é um baita teólogo, mas faltava o pé no chão como o do Papa Francisco, né? E o Papa Francisco, alguns também criticam ele justamente por isso, por ele ser muito piedoso e com pouca teologia, né? Agora, é o seguinte, a teologia que não dá fruto é como uma árvore estéril, uma figueira, né? E, por outro lado, uma árvore sem raiz, que para você ter... Não é a questão, não é o tamanho da árvore, mas é a possibilidade da raiz conseguir nutrir essa árvore. Permanecer. E você vai nutrir essa árvore dentro da palavra, não é? Certo? Dentro da palavra. Agora, quais são os propósitos da teologia? O propósito da teologia se propõe a demonstrar Deus. Depois, demonstrar que a Bíblia é toda divinamente inspirada por Deus, 2 de Pedro 1, 19 a 21. Que a Bíblia é a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 2,13. Demonstrar que Deus é um espírito pessoal, João 4, 24, não é impessoal. Ele tem autoexistência, imutabilidade, unidade. Não é? Demonstrar a realidade da criação original. Demonstrar a realidade histórica e verdadeira relativa ao homem contra as teorias filosóficas de criação espontânea, evolução. Não, mostra o criacionismo, Gênesis 26. Porque Deus criou o homem adulto, Gênesis 2, 7 a 14, responsável, Gênesis 2, 15 a 17, consciente, Gênesis 2, 19 e 20, sábio, Gênesis 2, 19 e 20 e 23, demonstrar a realidade triste e objetiva do pecado, demonstrar o plano redentor instituído por Deus com relação ao pecado, Provérbios 14, 34, Romanos 3, 10 a 18, Romanos 3, 23. Demonstrar que um plano redentor instituído por Deus em favor do homem, mediante a pessoa e a obra de Cristo. João 3,16. Então a teologia ela traz todo esse sistema, né? E alguém vai falar assim, não, mas isso é necessário? Sim, é necessário, claro que é. Mas tem mais. Conhecimento não ocupa espaço, né? Demonstrar que o homem necessita e deve ser regenerado e que Deus estabelece condições para isso, através de Cristo. Mostrar que Deus instituiu no mundo uma agência. O que é a igreja? Qual é? É um hospital. Quem é o motorista de ambulância? É o missionário. Ele vai buscar o camarada onde ele estiver. Está morrendo, ele vai. Sim. Não é? Tem lá uma espécie de UTI, tem lá um berçário, tem lá como se fosse um hospital. É a igreja do Senhor Jesus. Não é? Demonstrar que, diferente das ideias filosóficas humanas, das coisas existentes sobre a terra, dos mares, no espaço, a única coisa eterna é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o homem, como criação, não é? Ele tem uma eternidade e a decisão dele, para o arminiano, né? Para quem entende que a pessoa escolhe. Participante, né? Ele pode escolher ou o inferno, a eternidade, aliás, a eternidade separada de Deus, Apocalipse 20, 13 a 15, ou a eternidade em glória eterna, Mateus 25, 34 a 36. Irmãos, vamos terminando, nós não vamos conseguir, a gente ia terminar falando sobre teologia católica romana tradicional, teologia natural, teologia luterana, o que é sola escritura, sola gratia, sola fide. Poxa, que pena, pastor, tanta coisa boa, hein? Tanta coisa boa. Mas logo você vai poder estudar com tranquilidade isso. Teologia anabatista, teologia reformada, né? Quais são os 5 pontos calvinistas? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O tulip, né? Teologia arminiana, o que é? As questões do livre-arbítrio, teologia armínio-wesleyana, teologia liberal, teologia existencial, nós vamos estudar. Epistemologia, não é? O que é a teoria do conhecimento? Vamos estudar os ramos principais de conhecimento humano que auxiliam no estudo teológico, história universal, arqueologia, etnologia, ciência das divisões das famílias humanas, filologia comparativa, ciência da religião comparativa,
que seriam as religiões comparadas, a filosofia, a psicologia estética, ciências físicas, mas o tempo está terminando, gente. É importante você saber que o estudo da teologia tem que te levar para Deus. Se te afastar de Deus, alguma coisa está errada. E às vezes não é na teologia, é no coração do homem. No caráter da pessoa. Porque né? às vezes a pessoa diz assim, uma teologia falsa camaradinha. Não. Às vezes é a própria pessoa, porque tem gente que a ignorância para ele, ser ignorante, sem conhecer, ignorante no sentido de sem conhecimento, para ele é fonte dele jaquitar, ficar de jaquitância, sabe? De dizer, não, eu não preciso disso, meu negócio é oração logia. Glória a Deus, tem tempo de orar, tem tempo de estudar. Amém? O próprio Jesus dedicava o seu tempo também para estudar, né? Mas é isso aí, ó, segunda a sexta às 11 horas, segunda a sexta às 11 da manhã, nós temos os debates com o pastor Cláudio Apolinário. Depois, ao meio-dia, programa teológico, primeira edição. Prepare-se! Segunda-feira estaremos aqui às 11 horas com o pastor Cláudio Apolinário. Pastor Cláudio Apolinário, o irmão Carlos Apolinário Júnior, pastor Jamierson Oliveira, às 11 horas. Depois, ao meio-dia, o Teologia, primeira edição. Estaremos juntos de novo. Depois, às 16 horas, o Teologia, segunda edição. Que bênção, viu? Você não pode perder. Quero lembrar que dia 21, próxima semana, dia 21, eu vou pregar na Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne Paulista, 19h30 lá. Igreja Batista Filadélfia, avenida conhecida lá. Depois eu vou colocar no Instagram e no meu Facebook. Pastor, quem quiser te conhecer, pode falar. Pastor Roberto Cruvinel, muito obrigado pelo convite. Bom, você me encontra nas redes sociais. Também estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra como Luciano Escala. Lembrando que Escala é S-C-A-L-A. Luciano Escala. Você também pode me encontrar pelo WhatsApp. É o 011 96424 2661. Luciano, no Instagram? No Instagram, Luciano Escala. Vamos ver hoje, hein? Luciano Escala. Pessoal, me adiciona aí no Instagram. Tem lá como escrever Reirene Tuquírio. As coisas que eu compartilho. Instagram, @Roberto Cruvinel. Vou repetir, @Roberto Cruvinel. Entra lá, quem sabe pelo menos uns 40. Irmãos, entrou mais de 40 aí no programa primeira edição. Foi muita gente. Bombou. Mais de 40. Então entra agora, @Roberto Cruvinel, tá bom? Na primeira edição. Aliás, @Roberto Cruvinel no meu Instagram. Entra no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Na área downloads tem vários estudos lá. Deixa uma mensagem para mim. Faz um cadastrinho, pastorrobertocruvinel.com.br. Outra coisa, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu sempre faço uma edição, coloco o nome do pessoal, coloco uma abertura no meu YouTube e eu compartilho lá. Inscreva-se no meu canal, compartilhe meu canal do YouTube e acione o sininho, as notificações, para você receber as notificações. Quase todo dia eu estou colocando alguma coisa nova lá. Pastor Roberto Cruvinel. Eu estou ali com uma foto com os microfones, como chama isso? Fone de ouvido. Fone de ouvido aqui da Rádio Musical, tá? Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Quer me convidar a pregar, dar uma palestra em sua igreja? Mas não é para perguntas só aqui na rádio, tá bom? No WhatsApp da rádio. 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Eu vou repetir. 11 967 66 5787. Instagram, @Roberto Cruvinel. Deus abençoe. Voltamos, se Jesus permitir, na próxima semana. Paz!